Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Conexão Anarconoob. Meu nome é Thiago e eu tô fazendo esse episódio extra do Beyond, mesmo porque, aliás, eu vou misturar um pouco do Beyond com Anarcozone, né? Hoje, né, no dia 20 de setembro, eu vi um vídeo do Paulo Cogos referente ao falecimento da juíza Ruth, né, a juíza norte-americana, que é de esquerda e tudo mais. Apesar de entender um pouco do alívio político, ideológico que ele possa estar sentindo, eu não pude deixar de notar as inúmeras falácias religiosas, né? A primeira delas foi basicamente a da céu e inferno, né? Primeiramente, eu gostaria de frisar que eu não pretendo desrespeitar em momento nenhum, né, a fé. As pessoas têm o livre pensar, né, nesse sentido. E só que eu gostaria de rebater algumas ideias, né, de âmbito mais religioso, filosófico. Como eu falei, a primeira falácia que ele se apega, né, é o do céu, famigerado céu e inferno, né? Eu posso entrar com mais detalhes em um podcast próprio, porque realmente isso dá muito pano pra manga, né? Mas apesar disso ser uma falácia, um dogma, né, religioso, que é muito enraizado principalmente na igreja cristã, eu particularmente não compartilho desse pensamento tão dinatório, né, mesmo porque se formos seguir uma certa lógica, não faz parte da natureza divina, né, manter essa dualidade da existência, né, a punição eterna, né, em comparação com a recompensa eterna. Não, mesmo porque se formos ver que se Deus pune suas criaturas de uma forma eterna, meio que ele não é tão bom assim, sabe? Ou seja, entra nesse paradoxo, né? O segundo, né, é o apego do regozijo com o falecimento de alguém de inimigos, né, que a própria Bíblia fala. Olha, considerando o fato de que é o Antigo Testamento, tanto a Bíblia em si, ela é um livro mais de pesquisa e norteamento moral, mas assim como qualquer livro religioso, né, ele não deve ser levado na literalidade, uma vez que quando nos apegamos à forma literal de ler certas coisas, de ler certos textos considerados sagrados, corremos o risco de pegar, né, certos preconceitos, perpetuar certas
equívocos, né, que já não fazem muito sentido no século XXI, uma vez que os textos foram escritos para leitores das determinadas épocas, né, e isso obviamente mudou. Sem contar que durante a história não se pode ter certeza que muitos textos sagrados permaneceram invioláveis, imutáveis, né? Mesmo porque há vários indícios de que certas crenças que eram de naturais do próprio cristianismo nas primeiras décadas, nos primeiros anos do cristianismo, foram abandonadas foram alteradas ou mudadas por, olha só que curioso, por reis, imperadores, né, por líderes que impunham certas crenças, né, certos dogmas, porque era mais vantajoso, né, e então pode ser que esse seja um ponto a não ser muito levado a sério, né? Ou é preciso analisar o contexto em que estava inserido, né? Uma vez para tentar pegar o sentido simbólico, né? Com relação a... Eu sei que vai ser um ponto meio preciso aqui, mas fala sobre a saída, o chamado êxodo, né? O que historiadores já descobriram que não ocorreu por uma série, assim, não de uma forma como está descrita, mesmo porque não bate com as definições históricas, né? Ou seja, a história não bate com as descrições bíblicas. Posso também entrar um pouco a fundo nisso, mas então esse seria o primeiro ponto, né? Seria um ponto na realidade. E é engraçado que o Cogos, apesar de eu entender o porquê que ele faz isso, ele defende o confessionário do Estado. O que, assim, como libertário, como ANCAP, anarcocapitalista, eu achei isso meio bizarro, porque, quer dizer, é uma forma de dizer, a moral dos outros não pode, só a minha, entendeu? Sem contar que a igreja ela costumava se impor de uma forma muito brutal. E o que eu acho muito estranho no Cogos, né? Porque se ele quer o fim do Estado, então por que ele defende a imposição de certas coisas, né? De certas ideias ou morais que ele defende, né? E assim, como eu falei, eu não venho criticar o que ele acredita, mesmo porque eu possuo as mesmas raízes, só que eu particularmente eu tenho a noção de que eu não posso impor essa mesma moral, os mesmos dogmas a outras pessoas, né? E assim, por mais que ela tenha defendido causas que eu concordo que são extremamente equivocadas, extremamente erradas, eu não defendo também a posição de uma juíza que queira impor uma certa religião, né, que, olha que irônico, é a que ele defende, ao Estado, né?
Isso é a mesma coisa. Isso é a mesma coisa que quem discorda quer. E é a mesma coisa que essa juíza estava fazendo. Entendeu? Então eu acho uma certa hipocrisia, uma certa... de certa forma, eu penso ser algo muito problemático com relação a isso, né? Porque não dá pra você defender o fim de um Estado, o fim de uma organização impositora, ao mesmo tempo que você defende que as suas ideias sejam impostas, a sua moral seja imposta. Eu particularmente não vejo conexão, eu não vejo sentido nisso, né? E assim, isso é uma coisa que eu sempre critico no Cogos, né? Eu acho que essa imposição de uma religião, de religião que for, se você critica a imposição do islamismo, por exemplo, que é o que está acontecendo, infelizmente eu devo concordar com ele, você também deve criticar a imposição do cristianismo, das suas ideias, né? Se as suas ideias fazem sentido, você não precisa impor. É só convencer as pessoas, é só dialogar, né? É isso que eu particularmente defendo, né? Então, aliás, como eu falei, é uma coisa que eu acho muito estranha no Cogos. E sim, eu, apesar de ter praticamente a mesma fé, né? Eu tenho muitos pontos divergentes, né, com relação ao catolicismo, mas mesmo porque nesse meu tempo que eu de certos estudos pessoais, de filosofia, simbologia, eu particularmente acabei conseguindo apreciar um pouquinho mais a igreja, certos rituais católicos, de uma forma mais, digamos assim, elevada, porque começa a entender certas coisas e porquê de certas coisas, e essas coisas não são conhecidas dos fiéis, né? O que infelizmente é uma pena, né? Mas com relação, mas eu vejo que ainda existe muitos dogmas assim que são meio duros, né? São dogmas meio pesados, né, que estão sendo meio difíceis ainda de serem quebrados. E isso ainda continua sendo um certo risco, né? Porque dependendo das ideias que serão surgidas, pode até ser que isso retome a problemas da reforma e contra-reforma, por exemplo, entendeu? A história tende a se repetir nesse âmbito, e isso é de certa forma alarmista, né? Um certo problemático, né? Não queria falar alarmismo porque pode dar a ideia de que é algo falso. Mas como eu falei, o que eu pretendo criticar aqui é mais certos equívocos religiosos que se tem, né? E essa parte de imposição, né,
de defender uma certa imposição dessa ou daquela fé, né? E segundo ele, essa nova juíza que pode ser que está sendo cogitada pelo Trump tende a defender um estado mais um estado justamente católico, né? Assim, um estado mais professivo, que ele falou. Então, é essa incoerência que eu gostaria de apontar, né? Eu realmente acho que o debate é enriquecedor, mesmo no meio libertário, mesmo entre religiões, mas não é só porque é um nome famoso no anarcapitalismo que eu vou deixar de apontar os erros, né? Mesmo porque um dos problemas, uma das minhas ideias, assim, é não aceitar muita autoridade que é sugerida ou imposta, né? Eu naturalmente tendo a questionar certas autoridades, né? Aliás, é por isso que eu não devo me sentir muito confortável em muitas religiões, né? Mas mesmo porque eu acho que a pessoa tem que ser livre para questionar inclusive as próprias crenças. Senão a pessoa não cresce, ela não evolui, né? Ela não melhora, não se melhora como pessoa, né? Então, sim, eu questiono. Não é só porque a pessoa fala algumas coisas certas que eu vou deixar de questioná-la quando ela tá errada. E isso eu acho que é um ponto principal, assim, né? Não é crescer com o nome do Cogos, né? Nem mesmo porque eu sei que nesse ponto meu podcast acabou de começar, então, né, eu ainda tô começando a estruturar ele, a deixar ele um pouquinho mais coisa. E de certa forma é inexpressivo ainda, né? Mas, enfim. E só que é uma questão pessoal. Eu penso que ele cometeu esses erros, né? Esses equívocos na argumentação. Por quê? Quando você argumenta, né? Isso pelo menos é o que eu falo. Mais uma vez eu friso, é do meu ponto de vista. Você você precisa ter uma certa lógica, né? Usar a razão para que aquelas coisas se façam sentido, né? Muitas vezes a gente fala as coisas apenas por emoção, né? A esquerda faz isso. Muitas religiões se utilizam desse apelo emocional para isso, né? Para manipular, para convencer as pessoas através da emoção. Que, aliás, foi sempre uma via muito fácil, muito simples de ser seguida, né? Uma vez que você não precisa questionar, tá tudo pronto. Então, quando você argumenta, você precisa ter essa razão. Porque se ela não segue uma certa lógica, é bem provável que mais lá pra frente ela pode ser refutada com muita facilidade, né? E quanto às argumentações do Cogos, como eu falei, elas são muito religiosas, são muito com base no que ele crê, né? Isso ele pode se tornar um perigo. Aliás, é um ponto que em todo comentário, né, eu costumava bater, né?
Quando é muito religioso, o próprio libertarianismo, a própria argumentação lógica, ela começa a refutar, começa a questionar isso. E com isso, logo em seguida vem a pessoa se torna cada vez menos, como vamos dizer assim, a própria pessoa começa a ser questionada. E quando ela é questionada, ela perde perde uma certa credibilidade. Ou seja, isso é um desgaste com relação à própria imagem que se faz. Entendeu? Como eu falei, eu entendo porque que ele falou usou daquela forma, né? E eu até tentei entender o porquê das argumentações. Mas eu friso novamente. Tem coisas que eu questiono, né? Inclusive quando é usado esse tipo de argumento, esse tipo de argumentação, né? Mesmo porque elas têm base apenas na fé pessoal. E quando é na fé pessoal é meio complicado de você defender, né? De você apresentar a lógica necessária, entendeu? Aliás, relembrando um debate que ele fez com o For, os dois ficaram nisso, entendeu? Enquanto um fala prove Deus, que é uma questão tipo, eu não acredito, então você vai ter que provar, o outro ficou, não, porque Deus fala isso, isso e isso. E esse é um ponto extremamente perigoso para um debate, porque não sai de lugar nenhum, entendeu? Então, como eu falei, eu costumo não questionar sempre o uso da fé como argumentação, justamente porque ela é muito incerta e ela é muito pessoal, né? Se a fé do Cogos faz bem pra ele, interiormente, ótimo, muito bem, acho que é por aí mesmo, mesmo porque fé serve justamente para isso. Agora, quando isso se torna uma questão de puramente argumentação, a pessoa tem que aceitar essa argumentação porque eu quero, é meio complicado. Porque uma vez que a outra pessoa não tem a mesma fé, isso se torna, no mínimo, questionável, né? A pessoa começa a questionar. Fala assim, mas por que a sua fé tá certa? Por que a sua é a única certa? Né? Tudo bem que ele se utiliza de grandes teólogos da igreja para embasar certas coisas, mas e se a pessoa não for cristã, não for católica? Que autoridade que esses teólogos têm? Né? É uma outra coisa para se pensar. E se a pessoa, sei lá, for um bandista, se ele estiver debatendo com uma pessoa que é um bandista, por exemplo, ou, sei lá, uma pessoa que não precisa nem sair do ramo cristão, uma pessoa que é evangélica, né? Protestante geralmente não gosta, não aceita, né? Não aceita a autoridade de teólogos católicos. E aí? Em que ponto cada um vai estar certo e em que ponto cada um vai estar errado? E que é isso, assim. Eu tentei puxar mais pro lado, né, filosófico, metafísico, mesmo porque esse é um programa que eu tô fazendo essa hora.
é justamente para isso eu pensei nesse ponto, né? Mesmo porque no âmbito político e ideológico eu concordo com algumas coisas que ele fala, né? Mas não tudo, né? Ele defende algumas coisas que eu acho estranho para o ANCAP, mas enfim, ele é livre. Mas no final das contas, eu acho que eu já provei meu ponto, né? Acho que eu já provei o que eu queria falar basicamente, né? Com relação a um dos vídeos dele. E uma outra coisa também que eu vejo, eu sei que eu vou continuar batendo quase no mesmo ponto, mas é uma coisa que eu venho visto não só nesse vídeo, mas em vários, assim, que é com relação ao rage, né? Tudo bem, é engraçado e tal, mas às vezes só que em até que ponto isso é saudável mesmo para divulgação de ideias, entendeu? Eu penso que é o seguinte, se o cara ele é um grande divulgador, né, o que eu não nego, eu penso que a pessoa precisa pelo menos agir conforme, né? Então, evitar discursos de eu quero que essa minha moral que eu concordo seja dever do Estado, né? Ou seja, as pessoas têm que seguir essa ou aquela moral, né? Essa ou aquela ética. O que eu já meio que já provei, né? Eu já expliquei o porquê. E assim, quando ele faz os programas falando sobre os teólogos, eu acho super interessante, né? Eu não acabo particularmente não assistindo, mas mano, só o que ele quer falar, ótimo, né? Eu super apoio, mesmo porque o canal é dele, ele é livre pra falar sobre o que ele quiser. Mas no momento em que ele fala que defende esse ou aquele político, em que ele defende a imposição da moral dele, né, das morais que ele concorda, né, ou certas manobras estatais que só poderiam vir do Estado, como por exemplo a intervenção militar, por exemplo, para evitar essa ou aquela baderna, né? Eu acho meio estranho e é o mesmo cara que se diz ANCAP, né? Eu acho estranho, eu sempre vou achar estranho, mesmo porque de acordo com as ideias não é bem por aí, né? E outra, o risco, apesar de entre o meio libertário, entre o meio ANCAP, as pessoas naturalmente terem a ideia de que da liberdade individual, né, a fim das pessoas poderem pensar o que elas quiserem, desde que não inflija algum esse ou aqui a liberdade do próximo, né? Em outras palavras, você pode seguir, buscar sua felicidade da forma como você desejar, só não machucar o amiguinho, entendeu?
É, Infelizmente não é assim apesar disso ser meio que uma convenção no meio libertário, infelizmente não é assim para o resto das pessoas, para o resto da população brasileira, né? Ou da população até mundial, né? Me arrisco a dizer. Mesmo porque as pessoas já estão acostumadas com pensamento coletivista e tudo mais. Então ver uma figura dessa, né? Isso causa um certo problema com relação à imagem, né? Porque acaba infligindo o libertário ANCAP de uma forma muito negativa, né? Porque as pessoas estão acostumadas a colocar tudo no mesmo saco, tudo no mesmo balaio, por assim dizer. E, como eu falei, isso é muito perigoso, né? Isso é muito... Porque isso meio que fecha, né? De acordo com ignorância mesmo, preconceitos, acaba se fechando para certos debates, entendeu? Então convencer as pessoas de uma razão lógica para certas ideias fica mais difícil, a acessibilidade fica mais difícil e acaba transformando o meio libertário numa bolha, né? O que de fato já é um perigo em si, entenderam? Então é complicado, né? Quando você vê pessoas que não sei quem, mas colocam como só porque tem um grande nome ou fazem muito pela divulgação de ideias libertárias como líderes. Eu particularmente acho isso é aquela coisa, pode dar merda a qualquer momento. Entendeu? E então assim, porque podem muito bem falar que, por exemplo, ele é ANCAP, então ele defende a imposição do catolicismo, como assim? Entendeu? É muito complicado, né? Fazer um debate com as pessoas, fazer um debate honesto com as pessoas é meio complicado. Quando já ele vem previamente taxado, né? E esse eu acho que é o maior problema quando decidem colocar os grandes divulgadores do libertarianismo, né, como líderes de um movimento, né? Aliás, a própria ideia de movimento transforma num coletivismo que é nocivo para as ideias, né? E particularmente assim, você pode ao mesmo tempo discordar e concordar com ideias, né? Eu mesmo concordo com coisas que o Cogos fala, mas eu praticamente tenho o filtro de falar, não, nesse ponto ele tá falando besteira. Não, nesse ponto ele tá equivocado. Não, nesse ponto é meio perigoso de se tocar porque vem da fé, vem da moral. Mesmo o Rafael Lima, eu entrei pelo libertarianismo por causa dele. E pelo que andei lendo, assim, é também meio problemático o que ele anda fazendo, mas aquilo, o canal é dele e as ideias são deles, né? Só que tem coisa que eu concordo, tem coisa que eu não concordo. E assim é a vida, né? Eu acho que em todo canto você vai fazer isso. Tem coisas no catolicismo que eu concordo, tem coisas no que eu discordo, tem coisas no protestantismo que eu concordo, tem coisas que não. Né? Eu já nem me considero como tendo uma religião. Eu, particularmente, eu me considero espiritualista, que é uma forma muito geral de se falar, né? E mais próximo das pessoas entenderem, porque até eu explicar meus pontos leva tempo, né? Aliás, é por isso que eu tô fazendo esse pequeno podcast, né? Que eu nunca imaginei que seria um gosto pessoal meu, mas enfim.
E é basicamente isso, assim, né? Meu ponto é umas certas refutações ao Cogos, explicar o porquê que certas atitudes dele e de alguns, né, divulgadores do libertarianismo podem ser nocivos num contexto muito coletivo, né? Porque mesmo a ideia de coletivo, ela é meio perigosa para o meio libertário. Aliás, eu estou utilizando mais esse termo, meio libertário, justamente por causa disso, para evitar certo coletivismo, né? E é isso, assim, como eu falei, eu misturei o Anarchozone com o Beyond, mas eu nunca pensei que eu conseguia fazer isso, mas eu acho que é isso, né? Provei meu ponto. Enfim, esse foi um episódio extra, né? Agradeço a todos aqueles que chegaram até aqui, pela paciência, né? E me sigam nas redes sociais, né? Mais no Twitter e no YouTube. Eu juro que eu tô tentando resolver os probleminhas pra fazer divulgação no iTunes e no Google Play, mas podem me seguir no Spotify, no Anchor, né? E eu vou deixar os links na descrição, né? Isso é pros vídeos, isso é pro vídeo, né? E inclusive no YouTube, né? E é isso. Agradeço a todos pela paciência. E um abraço e até mais.